Olá, amados, a paz do Senhor. Bom, gente, eu queria aqui conversar, compartilhar com vocês essa situação. Eu já falei aqui em muitos estudos, né, que eu venho passando aqui para vocês, que está lá no canal, né, do YouTube, que só existe um método, não existe outro método, que só existe um método para se restaurar casamento. Seu casamento só pode ser restaurado em Deus. Não adianta, certo? Não tem método, certo? Não tem livro, como eu já disse a vocês, livro, não tem texto, não tem um livro de regras, certo? Não tem vídeo, ou um documentário, ou seja lá o que for que possa restaurar seu casamento, porque, certo? O único que pode restaurar um casamento, restaurar a verdadeira restauração é feita somente em Deus, certo? Porque qualquer religião, certo? Qualquer livro, qualquer coisa pode restaurar um casamento, certo? Mas não será definitivo, né? Será uma restauração parcial, certo? Tanto pode, né? Porque muitos usam métodos realmente método de sexuais, certo? Com várias, né? Eu já vi vários métodos que as pessoas usam para prender o homem em casa, né? Tanto na área sexual, certo? Que já está totalmente em desencontro com a palavra de Deus. Já vi livros, já vi textos, já vi livros de autoajuda ensinando como é que você tem que fazer para seu casamento ser restaurado, né? Mas ninguém lembra, certo? As pessoas esquecem que o casamento, ele foi feito por Deus e só Deus tem a chave de restaurar um casamento. Não adianta o homem tentar, certo, bular o que Deus já determinou desde que o mundo é mundo. Não adianta o homem inventar, certo, métodos, certo? Não adianta o homem tentar inventar um método para trazer ou para restaurar ou trazer a mulher ou o marido de volta, restaurar seu casamento. Não adianta, certo? Nenhum método que a ciência, até a ciência inventar, porque nós temos método que a ciência já inventou, certo? Que o satanismo já inventou, certo? Toda religião, ela pode restaurar um casamento. Qualquer religião pode restaurar um casamento, certo? Qualquer religião, até se você fizer ali a feitiçaria, certo? A gente já viu aí essas pessoas, né, que sem sabedoria nenhuma, sem discernimento nenhum, que bota lá, a gente vai passando na rua, né, e vê aquele, traga o seu esposo, seu marido de volta em 7 dias, certo? Não tem aquela, em algumas cidades tem ali aqueles panfletos já, traga o seu marido em 7 dias, ou seja, certo? A religião pode trazer seu marido em 7 dias, mas vai ser só por um curto prazo de tempo. Ele pode. A religião pode trazer, certo? Né? A gente tem aí as várias feitiçarias aí que o pessoal faz, manda a pessoa trazer para fazer um ritual, né? Fazer um ritual ali para prender marido em casa, para prender mulher, e faz aquele ritual, pede roupas íntimas, pede não sei o que da pessoa, né, do seu uso, né, íntimo, e faz ali aquela macumba toda, para dizer realmente, faz aquela macumba toda. Inclusive essa semana, eu tô gravando esse áudio hoje, mas por essa semana eu assisti uma ex-sensitiva, né? Ela explicando como é que é feito esses rituais, né? De trazer o marido, esses métodos, né? Um desses métodos, né? De trazer o marido para casa ou a esposa para casa, ou tirar,
né, ela tá explicando dos dois lados, ou tirar, ou como é que eles fazem para acabar com o casamento, né? Então essa ex-sensitiva, ela estava explicando como é que é feito esses trabalhos de feitiçaria, né? E ela entrou numa floresta ali, né? Vou comentar bem rápido aqui esse relato. Ela entrou ali numa floresta que é onde essas pessoas fazem esses rituais, né? Entrou numa floresta escura, onde ninguém vai realmente, né? Porque eles fazem nos cantos mais longe, assim, nas esquinas de algum canto mais longe, perto dos cemitérios, seja lá onde eles, né? Nas esquinas. E ali ela explicando, né, os rituais, como é que eram feitos os rituais, como é que eles faziam para acabar com o casamento, né? Porque tem muitas mulheres, as amantes, né, querem acabar com os casamentos dos homens, que ela quer, porque quer para ela. Então, eles contratam esses trabalhos. Então, ela tá explicando ali como é que é feito, explicando ali, né, o significado de cada peça, seja de uma roupa íntima, né? E tinha roupa íntima, tinha o nome da pessoa, né, escrito no papel, tinha realmente uma macumba, né? Tinha ali cabeça, né, de bicho, uma cabeça que tinha que ter, né, uma roupa, uma panela, uma coisa assim. Olha, era coisa realmente absurda, cada coisa pior do que a outra. Então ali ela está explicando, essa sensitiva está explicando como é feito esses rituais, como é feito os métodos que realmente, certo? Essas pessoas, elas contratam o trabalho dos demônios, porque o trabalho dos demônios em destruir casamento é exatamente realmente essas oferendas feitas a demônios, oferecida a demônios para que os demônios vá lá e destrua, né? E destrua o casamento da pessoa e destrua, né? Veja que não é nada por trás, tem muito mais coisas por trás, né? Que a pessoa pensa assim, ela vai naquele bom grado, né? Achando que realmente é algo normal, simples, mas aquilo dali, o trabalho, é oferecido a demônio, mas aquela pessoa que está contratando aquele trabalho, muitas vezes ela não sabe que aquilo dali é oferecido a demônios. E ali aquela pessoa, não só aquela pessoa que fez aquela macumba para alguém, ela também acaba, certo? Ficando alvo fácil dos demônios, certo? Aqui é um breve relato, tá, gente? Então, ela acaba sendo alvo fácil dos demônios para entrar na vida dela. E muitas vezes essa pessoa, eu quero relatar aqui uma situação, muitas vezes essa pessoa, né, está com o casamento dela todo destruído, certo? Ela quer resolver dessa forma, prendendo o esposo dela a ela. A partir do momento, certo? Ela pode estar aqui casada certo? Foi casada, seu primeiro casamento, tal e tal, mas ela quer, né, botar esse método aqui em ação, certo? E acaba com isso o quê? Certo? Trazendo para o casamento dela pioras, certo? Ela acaba realmente dando brecha para o inimigo agir mais. Se já tá pior, vai ficar mais pior. Diga as pessoas, né? Porque tem pessoas as amantes que querem afastar os companheiros das suas mulheres, e tem aquelas mulheres que são as mulheres mesmo, certo? Que estão casadas, seu primeiro casamento, e que quer resolver com esse método aqui, certo? Prendendo o marido a ela. Ou vice-versa, tá, gente? Então, o que acontece? Essa pessoa dá legalidade para o inimigo agir na vida dela, e não só na vida dela, mas também na vida do esposo dela. O que vai acabar, ela acha que vai trazer o esposo dela para mais perto dela, certo? Mas com isso, vai afastar muito mais o esposo dela, certo? Cada dia mais, certo? No início, né, como a sensitiva explica, certo? No início tá tudo flores, tá tudo bem. De repente dá aquele certo reverso. Vem tudo ao contrário, porque os demônios, certo, já começam a agir na vida dela e na vida do esposo. Aí o esposo sai de vez de casa, porque não existe esse método de trazer 7 dias, traga o seu esposo.
Os demônios podem trazer seu esposo em 7 dias, mas vai ficar só por pouco tempo mesmo, certo? Porque a partir do momento que ele foi, certo, consagrado aos demônios, tudo, ele vai ficar à mercê dos demônios para trabalhar tanto na vida dele quanto na vida daquela ou daquele que pediu, fez aquele trabalho ou aquele método, certo? E aí ela explica nessa situação que realmente é dessa forma que acontece, né? Após ela era uma ex-sensitiva, mas se converteu ao evangelho e tal, e ela estava contando como eram feitos os trabalhos, né? Como eram feitos os trabalhos para destruir casamentos e como é que as pessoas, né, para separar, como é que fazia para separar os maridos. Ela estava contando os detalhes, o significado e tudo. Então, esses daqui, né, como eu disse, aqui foi um breve relato, mas, como eu disse, não existe nenhum, certo? Não existe nenhum método que vai trazer o seu esposo, que vai restaurar seu casamento, certo? Sem a ajuda de Deus, porque Deus, só Deus pode restaurar e restituir um relacionamento, um casamento, seja, certo? Um casamento, certo? Não um relacionamento que não está de acordo com Deus, porque Deus ele não vai restaurar um casamento adúltero, Deus ele não vai restaurar nem restituir um casamento, um relacionamento que vive em adultério. Isso aqui, certo? É para aqueles que estão aliançados em Deus, certo? Para aqueles que realmente se casaram perante Deus, que fez a sua primeira aliança, certo? Mas essa aliança que não tem quebra, só após realmente a morte. Enquanto os primeiros cônjuges estiverem vivos, certo? Porque a pessoa só pode se casar depois que a pessoa, de ambos venha a falecer. Aí ela pode fazer, certo? Ela pode vir a casar-se novamente, certo? Um ano aqui, certo? Então, como eu estava falando, não existe nenhum método. O único método seguro para você restaurar um casamento, certo? Restaurar seu relacionamento em Deus, certo? É realmente buscando a Deus, porque só Deus, ele entende e compreende o coração humano. Ele entende e compreende o coração do seu cônjuge que está afastado. Ele sabe como tratar, certo, o seu esposo, onde ele precisa ser tratado, e assim você também, porque só Deus sabe a dificuldade de cada casamento, certo? Só Deus sabe onde é que você, qual é a chave, onde é que você precisa ser tratado, onde é que seu esposo precisa ser tratado, o que era, certo? É claro deixar aqui que Deus vai tratar tudo aquilo que você fez de errado no seu casamento, que seu esposo, os dois, certo? Porque o casamento é dos dois, e nenhum dos dois, certo, está isento, porque os dois é culpado do casamento não ter dado certo, do casamento ter acabado, certo? Sempre é os dois, nunca é só um, certo? É claro que possa ser, certo, que teve um que prejudicou mais ao casamento do que outro, mas sempre é os dois, certo? Os dois sempre têm culpa de um casamento ter acabado, ter acabado, né? Então, como eu disse, certo? Não existe, certo, nenhum método, nem livro, certo? Repetindo aqui, nem livro, nem fita de vídeo, nem canal, nem nada, certo? Nem um livro de regra, certo? Existe para você restaurar seu casamento, nem aquele livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento, também aquilo não é um livro de regra, certo? Se você não tiver uma vida consagrada a Deus, nem aquele livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento não vai adiantar de nada, certo? Não vai adiantar. Se você não tiver uma vida consagrada a Deus, uma vida de conduta certa diante de Deus, certo? Uma vida de santificação diante de Deus, uma vida de oração, de vigilância, certo? Uma vida realmente em Deus, jamais seu casamento vai ser restaurado, certo? Nem a religião mesmo, como eu já disse, pode restaurar um casamento, certo? A longo prazo. A religião pode vir a restaurar um casamento, certo? Usando os métodos errados, certo? A religião, ela pode restaurar um casamento, só que usando os métodos errados, como a gente já viu um deles, né? Um deles foi o relato que eu contei aqui, certo? Como as pessoas fazem.
uma grande parte faz dessa forma. Outra, certo, vai buscar em livros de conhecimentos gerais, vai buscar em achar que lendo um livro ou colocando o que aquele livro ali diz, Deus vai restaurar o casamento dela, né? O único livro de regra aqui que a gente deve realmente seguir é realmente a Bíblia Sagrada. Se você quiser seguir um livro de regra, certo? Realmente quiser trazer seu esposo, a sua esposa de volta, certo? Siga a Bíblia Sagrada, porque só ela deve ser o seu livro de regra, certo? Porque, como eu disse, você pode ler aquele livro, como Deus vai restaurar seu casamento e tantos outros que tem a mesma aparência, certo? Mas se você não tiver uma vida consagrada diante de Deus, não vai adiantar nada. Sabe que é nada. Certo? Então o único livro de regra seu é a Bíblia. Certo? E como eu já disse, você tem que até que sair da religião, porque muitos vivem ainda a religião. Aqueles que vivem a religião também não vão ter seus casamentos restaurados, certo? Então precisa realmente, certo, buscar em Deus a sua restauração, buscar conhecer verdadeiramente a palavra, viver verdadeiramente a palavra de Deus para poder que seu casamento seja restaurado, certo, até o último dia da sua vida, certo? A única pessoa que pode botar seu casamento a perder de novo é você mesmo ou seu próprio cônjuge, certo? É a pessoa mesmo. Mas Deus, quando ele restaura um casamento, ele restaura para a vida inteira, até o último dia da morte de ambas, certo? Tanto do esposo quanto da esposa. Embora um venha se converter, o outro não venha se converter. Mas Deus restaura o casamento, certo? É claro que todas as esposas ou os esposos que lutam pela restauração de seus casamentos querem que seus esposos, certo, venham a ser salvos também. Mas para isso vai depender também, certo, da procedência da pessoa, certo? Para que ganhar o esposo também, né? Porque nós vamos ter esposos que ainda que Deus restaure os casamentos, ele não vai vir totalmente salvo, certo? Porque a salvação é individual. Mas como eu já dei muitos estudos aqui, eles vão vir sim libertos, mas a salvação é com Deus, é com ele e Deus. Né? Você vai lutar por ele, vai orar para Deus salvar ele ou ela, certo? Vai trabalhar nisso aqueles que não têm os esposos e as esposas ainda salvas, né? Que eles venham, né? Se por acaso, né? Porque alguns de vocês vão ter os seus esposos de volta, mas muitos dos seus cônjuges, certo? A esposa ou o esposo não vão vir totalmente salvos e libertos. Eles vão vir sim libertos, mas não salvos, certo? Porque a salvação, como eu disse, ela é individual e cabe a cada um, certo? A cada um a sua decisão. Então também será a sua decisão e a decisão do seu esposo. Claro que você pode ajudar na decisão do seu cônjuge, né? Através dos seus atos, através das suas atitudes, e assim ele sentir vontade também de servir a mesma fé que você tem, certo? Mas vamos lá, né? Como eu já disse, a mídia aí bota vários métodos aí, né? Vários métodos para as pessoas restaurar casamentos, mas eu quero falar sobre algo aqui, certo? Que viralizou aí na internet, né? Eu até já falei sobre esse vídeo aqui, viralizou, certo? De vez em quando eu vejo em todas, na maioria não em todas, né? Na maioria das páginas que, como vocês sabem, eu trabalho com pesquisa, eu trabalho, né, em todas as áreas aqui, nas redes sociais. Então, o que eu venho notando é que esse método né, Satanás quer colocar isso aqui para o povo pegar realmente e assim o pessoal fazer como tá ali, né? E é um vídeo que viralizou, onde a mulher entra ali, você quer salvar seu casamento tá assim, né? Nós temos o método certo para você. Nós temos isso e isso, faça assim, assim, assim. E a história, eu já contei em um dos estudos aqui, a história, né? Mas eu vou resumir aqui, contar a história de uma mulher, né? Que o esposo saiu de casa e
ele foi embora e ela ficou em casa e ela foi para casa da avó e chegando lá achou um livro, né? E esse livro tinha lá vários métodos como métodos de prender o marido, de usar, certo, a sexualidade. Na verdade, veja como Satanás é sujo e realmente ele tenta esconder, e as pessoas não enxergam isso, né? Ele tenta trazer as pessoas pela imoralidade sexual, né? Porque Satanás ele esconde assim as coisas, faz parecer como algo bom, mas por trás é algo podre, né? E esse método que ela, né, ela conta que encontra um livro na casa da avó dela e que lendo o livro, né, encontra vários métodos e ela começa a colocar em prática. Só que esses métodos que tem realmente colocando, trabalhando com a área sexual, certo? Sendo uma pessoa sensual, buscando um marido e algumas coisas assim, botando realmente essas coisas em prática. E como eu já disse a vocês, a gente não deve ganhar o cônjuge, nem um cônjuge, certo? Pelo nosso corpo, certo? Seduzindo ele, certo? Pelo ato carnal, certo? Nem pela sensualidade, né? E Satanás, ele trabalha muito nessas áreas, né? Isso aí é uma estratégia de Satanás que leva muito ao erro e leva muito à imoralidade sexual, porque muitas mulheres sem entendimento, muitas mulheres sem compreensão, muitas mulheres tolas acabam realmente tomando essa situação para si e colocando em prática. Sem contar que ela está dando ali, né, essas mulheres ou esses homens que tentam colocar essas práticas, como eu disse, estão tentando ali botar o quê? Dando mais autorização para que Satanás haja na vida dela, certo? Aí essa pessoa conta uma história bem bonita, né? Uma história linda. Esse vídeo, certo? Parece uma história de restauração. Aparenta ser uma história de restauração de casamento, mas ela não conta o depois, né? Só conta que a mulher colocou isso em prática, que o marido rapidamente retornou para casa e eles voltaram a viver felizes, né? E tudo bem. Só não conta o depois, né? O que vem depois, né? Como foi que ocorreu as situações posteriores. E assim acaba o inimigo, acaba Satanás enganando essas pessoas, né? Acaba Satanás realmente ali, né, enganando, porque como a própria palavra diz, Satanás ele se transforma em anjo de luz, né? Ele pode apresentar uma coisa revestida, né? É uma coisa ruim, mas ele tenta passar como uma coisa boa, né? É assim que Satanás ele trabalha. Então, nesse vídeo, eu tenho prestado muita atenção, porque esse vídeo tem viralizado, né? Em um desses vídeos, cada um tem o seu título, mas a história é a mesma, né? No último que eu assisti tinha assim, inacreditável. Ela conta como fez para restaurar e trazer seu marido de volta, certo? Esse é um dos métodos de Satanás, né? Os métodos que as pessoas estão atrás. Veja que esse método aqui trouxe o esposo de volta, mas trouxe por uma área totalmente, né, pela área da imoralidade sexual, né? Trouxe pela área errada, né? Porque Deus ele não trabalha dessa forma aqui, certo? Deus jamais vai trazer o seu esposo ou a sua esposa pela imoralidade sexual, certo? Se fosse assim, ele deixaria que ele vivesse no mundo de prostituição, no adultério e tudo que ele quisesse viver, e vivendo com você e com outras lá fora, com outros, e vivendo, certo, no mundo da imoralidade, se fosse dessa forma, certo? Mas o que Satanás faz é isso. E quando você busca esses métodos, você está dando o quê? Legalidade para o inimigo trabalhar na sua vida, tanto física quanto espiritual, certo? Porque Satanás, ele trabalha dessa forma, certo? Ele vem mostrando, certo, algo bom, né? Tem frutas, a gente até pega frutas, né? Vou dar um exemplo aqui de uma fruta, né? Por esses dias, né, eu comprei um melão, o melão tava bom, né? Por dentro, por fora, tava lindo. O melão tava lindo, mas bem amarelinho, mas quando eu abri aquele melão, tava podre por dentro. Então, Satanás, ele é assim, certo? Por fora, né, ele mostra a embalagem bonita, né?
mostra a embalagem bonita e por dentro tá podre, né? Como eu também já ganhei muitos presentes, uma embalagem linda, maravilhosa. Eu tinha um negócio, né, que eu me aperreava toda vez quando eu ia ter final de ano aqui, contando bem rapidinho pra vocês, que é assim que o inimigo faz, tá, gente? Eu tô dando aqui simplificando, certo? Todo ano tinha amigo secreto na minha escola e todo ano eu ganhava, né, uma coisa que eu não gostava. Diante disso eu desisti, não quis mais, nem na família mesmo eu quis mais participar de amigo secreto. Até os dias de hoje eu não quero. E todo ano que a gente ia fazer amigo secreto, a pessoa vinha com embalagem linda, maravilhosa. Quando eu abria, era um bibelô, era uma coisa de... Era um bichinho, alguma coisa assim, de enfeite, né? Mulher, assim, gosta mais de coisa, né, pra usar, uma gargantilha, uma coisa... Mas todo ano eu ganhava uma coisa que eu não gostava. A embalagem estava linda, eu pensava que era uma coisa linda. Quando eu abria, eu não gostava. Então, Satanás, ele é assim também, certo? Ele vai mostrar pra você aquela situação como algo bom, certo? Algo que realmente vai trazer o seu esposo, vai realmente trazer a sua esposa de volta e você acaba fazendo e com isso acaba o quê? Trazendo, certo? Para dentro do seu casamento, para dentro do seu lar e para você mesmo circunstâncias, certo? Que você vai pagar as consequências disso, certo? Vai trazer, certo? Vai dar legalidade para o inimigo agir, certo? Porque a palavra de Deus diz assim, olha, né? O inimigo, o diabo, ele vem à casa. Se ele encontrar a casa ornamentada, ele vem, sai, vai chamar mais 7 demônios, certo? E vem e faz morada. Então, Satanás é assim, a partir do momento que você dá uma brecha, certo? Que você deu uma brecha para ele, ele entra, certo? Vê que a casa está ornamentada, que está preparada para ele entrar. Aí ele vai, sai, certo? E vai chamar mais 7 dos seus amigos, mais 7 demônios, mais destruidor do que ele, certo? E aí a situação acaba piorando, certo? Bem mais do que antes, certo? É a palavra de Deus que fala isso, não sou eu. Então é preciso vocês prestarem atenção, certo? Nestes métodos que a mídia, ou mesmo os vídeos, vocês chamaram a atenção de vocês que gostam, né? Vocês que estão lutando por uma restauração de casamento, que gostam de estar buscando coisas na internet, gostam de estar assistindo vídeos, gostam de estar buscando texto, que prestem atenção, leiam um texto com a Bíblia, assistam um vídeo, certo? Se realmente está de acordo com a palavra, se aquilo realmente está contigo, certo? Nunca escute ou pegue um áudio ou um texto ou qualquer outra coisa sem a Bíblia, certo? Porque você vai realmente sair do caminho, você vai se desviar do seu caminho. Então, para aqueles que estão lutando por uma restauração de casamento, estão buscando, certo? Foque nisso aqui, certo? Que nem todo método, certo? O único método que existe aqui de restaurar o casamento é Deus, não tem outro, certo? Não existe nenhum outro método, certo? Não tem vídeo, não tem testemunho, não tem situações, certo? Que vai restaurar seu casamento se não for Deus. E para Deus restaurar o seu casamento, você precisa ter uma vida de santificação diante dele. Aí tem que mudar a sua vida, não tem como. Se você não mudar a sua vida, certo? Satanás, como eu já disse, ele pode restaurar seu casamento. Satanás, ele restaura o seu casamento, certo? Satanás restaura o casamento também. Só que ele restaura para você ficar mais longe do Senhor, né? E Deus não. Deus, ele restaura para você ficar mais próxima dele. Olha a diferença, olha o contraste aqui, certo? Satanás restaura para, certo, a sua própria morte, a sua própria condenação, certo? Para que você realmente caia no erro, no pecado e faça outras coisas que abominam a Deus para afastar você do Senhor. Mas Deus não. Deus restaura para trazer para mais parte dele, para lhe santificar, certo? Para lhe dar vitória, para lhe realmente lhe moldar, lhe transformar em uma nova criatura juntamente com o seu esposo. Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui
quanto a qualquer método que vir, certo? A vocês. Prestem atenção, certo? Nestes métodos que vir até vocês. Amém?